Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro, hein? Eu sou Elias Costa e nesta semana vamos conversar sobre o Campeonato Brasileiro de 2000. Você lembra? A famosa Copa João Avelange. Você lembra quantos clubes participaram da competição? Quem foi o campeão? É o que nós vamos recordar agora. Mas é o seguinte, hein? Antes de anunciar o convidado que vai nos ajudar a recordar esta grande conquista do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2000, eu peço para você, hein? Se inscreva no Brazuca Esporte Clube, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal e agora você pode ajudar a manter o nosso canal, isso mesmo. Através do endereço que vai aparecer no seu vídeo, você pode ajudar o canal Brazuca Esporte Clube a continuar contando essas histórias maravilhosas sobre o futebol brasileiro, tá bom? Pois bem, o nosso convidado, olha, tinha uma velocidade e conquistou títulos por onde passou. E foi peça importantíssima na conquista do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2000. Estou falando do atacante Euler, o filho do vento. Tudo bem, Euler? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca e falar um pouco, relembrar da Gama. Olá, Elias Costas, um grande abraço a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui falando com vocês e, sem dúvida nenhuma, uma época marcante, uma das melhores equipes que eu atuei. Sem dúvida nenhuma, um quarteto na frente que foi a base de uma seleção brasileira. Então, de fato, essa conquista ela veio premiar e coroar essa equipe aí que, ao meu modo de ver, era a melhor da competição. Verdade. Mas antes de falar um pouco dessa conquista, relembra para nós um pouco da sua carreira, da sua trajetória, por onde começou, qual clube. Bom, eu comecei, na verdade, com 15 anos de idade, jogando no Venda Nova, em Belo Horizonte. É um clube de bairro que não tinha categoria profissional, mas tinha uma categoria de base de respeito, uma categoria de base que formava grandes jogadores e, e que sempre fez frente aos grandes em competições estaduais, né? E pouco tempo fiquei no Venda Nova. O América se manifestou interesse e pouco tempo depois, acredito que nem menos de um ano, eu já estava no América, no Juvenil do América. E ali as coisas começaram a se deslumbrar, uma vez que o América era uma equipe com categoria profissional, um clube revelador de grandes talentos, e também não demorou muito em um treinamento do juvenil com o profissional. Na época, o treinador do profissional era o Jair Bala, e já me convocou para poder estar junto com o profissional. Eu tinha 17 anos quando eu já tive a minha primeira oportunidade no profissional do América, já treinava junto com o grupo do profissional do América. E em 94, né, 93, conquistamos um título aí depois de 23 anos que o América não conquistava o estadual. Fizemos aí uma grande equipe. Em 94, então vou para o São Paulo. O São Paulo me contratou a pedido do Tele Santana, e uma época marcante para mim, o Tele Santana, ser treinado pelo Tele Santana num clube como o São Paulo, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores. Então foi um sonho realizado, e enquanto eu estive lá, eu tive a felicidade de ter o Tele não só como um treinador, mas também como um pai para mim. E logo em seguida eu fui para o Atlético Mineiro, em 95, também para formar um grande time, com Tafarel, com Paulo Roberto, com Doriva, o Reinaldo, Éder Aleixo,
logo em seguida Toninho Cereza, então foi um time espetacular também, né? E eu fiquei durante 3 anos, né, no Atlético Mineiro e em seguida vou para o Palmeiras. Aí já para um planejamento, eu recebo uma ligação do Felipão, onde ele diz do interesse em que eu vá para um grupo onde era importante para a busca da Libertadores, ter um jogador veloz, e ele contava comigo para isso. E era um projeto de 3 anos, então eu teria que fazer um contrato de 3 anos, porque a ideia era que você no primeiro ano conquistasse a vaga para a Libertadores, em seguida preparasse, poderia ter uma falha, mas no outro ano conquistar a Libertadores para ir para o Mundial. E isso foi o que aconteceu, esse planejamento, e conquistamos. Infelizmente não levamos o Mundial, faltou o Mundial, mas foi momentos de um planejamento que deu certo e o Palmeiras, a partir daí, se tornou um clube que quase todos os anos estava jogando a Libertadores, né? Dentro do Palmeiras eu tive uma passagem por empréstimo para o Veiga Kawasaki no Japão, e do Palmeiras eu vou para o Vasco da Gama realizar um grande sonho, que era jogar ao lado do Romário, esse time aí de 2000. Recusei muitas propostas para que eu pudesse ainda ter a chance de jogar na seleção brasileira e poder realizar esse sonho também de jogar ao lado do Romário. Eu tinha comigo que a minha característica poderia casar com a do Romário e a gente se formar uma das grandes duplas de ataque do futebol brasileiro. De fato, isso aconteceu, né? Foi assim algo extraordinário. Eu fui para o Vasco da Gama para servir o Romário, o Vasco, os jogadores, mas também o Romário, né? O principal jogador do Vasco no momento, e que eu queria. Meu negócio era rolar a bola para ele poder fazer o gol. Era criar as jogadas, criar as oportunidades e deixar o baixinho concluir, porque eu nunca tive pretensão de ser protagonista, muito menos de ser artilheiro numa equipe, mas sempre quis fazer o artilheiro. E então, o Romário já era artilheiro, mas se tornou ainda mais. Em 2001 foi o maior artilheiro do mundo, fez mais de 70 gols. Então é isso aí. No Vasco da Gama eu tive a minha primeira oportunidade de jogar na seleção brasileira. Inclusive formamos aí uma base com esse quarteto da seleção, jogamos contra a Venezuela, uma goleada de 6-0, tive a felicidade de fazer o primeiro gol, Romário 4 e o Juninho Paulista 1. Em seguida eu vou para o Kashima Antlers, no Japão, volto do Kashima para o São Caetano. Bom, no Kashima também realizei um outro sonho, que foi estar ao lado do Zico, meu maior ídolo no futebol, entendeu? É o Zico e meu exemplo, o exemplo a ser seguido para mim, e eu tive essa felicidade. Volto pro São Caetano, né? Formar também aí aquele time extraordinário, onde conquistamos o Campeonato Paulista, tivemos 2 grandes treinadores com a gente, primeiro o Tite, depois o Muricy Ramalho, terminamos aí uma temporada também maravilhosa, também com outro grande treinador, o Périx Chamusca. Do São Caetano eu vou para o Atlético Mineiro, e já num momento de pensando em parar de jogar, em pensar no futuro, eu retorno ao América, o clube que me revelou, para um projeto no América de ajudar o América a voltar à elite do futebol brasileiro. E esse projeto era tanto dentro de campo quanto fora de campo. Eu ainda estava jogando e tinha comigo que eu poderia ajudar o América também dentro de campo, e isso foi acontecendo, as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Em 2007, 2008 já conquista a vaga para já conquistamos aí a Série C do Campeonato Brasileiro. 2009 sobe
da B para A, e 2010 já está na elite do futebol brasileiro e eu encerro a minha carreira. A partir daí foi um momento de transição, que meu sonho de ser técnico de futebol, mas não queria já sair de jogador e ser técnico. Queria me preparar bem, fazendo os cursos, fiz os cursos da licença no Brasil, né, da CBF Acadêmica, e agora estou aqui na Espanha também, da mesma forma, me preparando. Já acabo de terminar a UEFA Pro, né, que é o nível 3 da Real Federação Espanhola, e estou num período de prática. Se Deus quiser, em fevereiro já terei o diploma aí e já estarei apto para poder voar por esse mundo como técnico, a começar aqui agora, onde estou, no Safor Clube de Futebol, um clube aqui da Espanha, na cidade de Gandia, aqui perto de Valência, e estamos aí disputando a Regional Valenciana, e onde eu já, na primeira temporada, já tive a felicidade de ser campeão, e agora novamente, vamos em busca de um acesso, mais um acesso, e dando sequência na carreira como técnico, que é o meu sonho próximo agora. E, com certeza, uma carreira vencedora como foi a de jogador, né? Se Deus quiser. E como é que surgiu o apelido Filho do Vento? Sim, o apelido Filho do Vento, ele surgiu no América na década de 90. Logo quando eu subi para o profissional do América, eu tive a felicidade de fazer um gol no Independência, e esse gol foi em velocidade. E foi tão rápido, que o narrador narrou o gol e gritou gol do Euler, The Flash. Só que o jornalista de campo disse que não poderia ser The Flash porque o The Flash já existia, o Valdeir lá no Botafogo, aquela coisa toda. E então o narrador falou assim, sim, mas foi um gol muito rápido, ele até parece o vento, foi mais rápido que o vento, parece até o filho do vento. E nesse parece que é o filho do vento, né, o grande amigo jornalista Milton Naves, da Rádio Itatiaia. A partir daí, de então, narrava todos os meus gols, dizendo gol do Euler, o filho do vento. Virou uma marca registrada. Em todos os clubes que eu passei, a torcida cantava um corinho com o apelido, e então muito marcante. Muitas pessoas hoje conhecem mais como Filho do Vento do que como Euler, e casou com a característica que eu tinha, né, de jogar, que é em velocidade, então ficou marcado. Maravilha. Falando já da campanha da Copa João Avelange, da sua chegada ao Vasco, como você falou, você tinha esse sonho de jogar com o Romário, mas você saiu de um Palmeiras multicampeão, como você destacou, em 2000, pelo menos no primeiro semestre, foi campeão da taça da Copa Rio em São Paulo e também mas como é que foi essa chegada a São Januário no Vasco da Gama, que já tinha o timaço, já era um Vasco campeão da América, enfim, com muitos títulos? Sim, a questão do Palmeiras foi porque o Palmeiras vinha de uma transição e uma mudança. O Palmeiras, a Parmalat deixaria o Palmeiras. E o meu passe, ele pertencia 50% da Parmalat e 50% do Palmeiras. E nessa mudança, nessa transição, a Parmalat passou o meu percentual ao Palmeiras. E o Palmeiras precisava fazer alguns negócios e me incluiu nesse momento, em que também coincidiu com o meu contrato que tinha acabado, né? Tinha terminado, e então o Palmeiras resolveu aproveitar esse momento para poder fazer negócio, e por isso eu acabei indo para o Vasco da Gama. E então foi por isso, na verdade, assim,
Foi importante para mim mudar de ares, mas a princípio não pretendia realmente sair do Palmeiras. Foi questão de negócios. A chegada a São Januário, com aquele, que era um grande time, Viola, Romário, enfim, como é que foi essa chegada aí? Sim, eu já acompanhava o Vasco e depois que eu recebia a proposta para poder ir para o Vasco da Gama, me dei conta de estar indo para um clube e você já vem um clube que vem de um título da Libertadores, um clube gigantesco, com a torcida gigante, com grandes jogadores, inclusive jogadores que eu joguei junto, caso Júnior Baiano, por exemplo, né? Juninho Paulista, que jogamos no São Paulo, o próprio Gilberto, que atuamos junto depois. Então, ou seja, não pensei duas vezes, não. Não pensei duas vezes pela estrutura, grande estrutura do Vasco da Gama, o grande nome. E olhando a possibilidade futura de formar realmente uma grande equipe que queria fazer época no futebol brasileiro. E então eu já chego com a imensa responsabilidade, me preparei bem, me preparei muito bem, tive a felicidade de ter o Oswaldo de Oliveira, um conhecedor, no momento certo me colocou para poder jogar e a partir daí eu não saí mais e aí formar essa dupla aí com o Romário. Foi extraordinário. Verdade. Durante a competição, né, Copa João Avelange, até para explicar para os nossos ouvintes, depois teremos um vídeo especial explicando como se formatou a Copa João Avelange, com quantos clubes, enfim, porque foi um campeonato histórico por si só. Durante a competição, o Vasco ficou na primeira fase, mas aí na segunda fase aqueles mata-matas, né? O Vasco enfrentou o Bahia, o Paraná e o Cruzeiro. O que você lembra desses jogos? Bem, na verdade, assim, a primeira fase foi uma fase onde você estava em outras competições e buscando outras competições e por isso a dificuldade inicial. Mas, né, pouco a pouco as coisas foram ajustando e a partir do mata-mata o Vasco entrou muito forte. Jogávamos sabendo o que tínhamos que fazer em todo momento de uma partida. Acelerava, desacelerava, era hora de atacar, era hora de defender. Vamos fazer gol, é o momento de fazer o gol, vamos inverter. Enfim, era uma equipe que tinha qualidade o suficiente para resolver problemas em todos os momentos. E fazíamos isso dentro de campo. Só jogador de seleção, jogador de seleção, jogador de seleção. Então era uma responsabilidade muito grande que todos nós absorvíamos e nessa fase final o Vasco da Gama foi muito forte e o título veio coroar, merecemos realmente essa conquista. Lembra de um gol especial nessa competição? Se eu for falar assim, o gol mais especial, eu digo que foi aquele segundo gol contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Foi um momento assim que o Cruzeiro estava com a vantagem, né? 1-1, porque foi 2-2 e eu fiz até os 2 gols em São Januário. E 1-1 dava o Cruzeiro, né? E eu tive essa felicidade aí de receber um lançamento, se não me engano, do Júnior Baiano. Da mesma forma em que eu dominei, já coloquei na frente e finalizei. Então, de especial, pode-se dizer aí esse gol. Claro, não posso esquecer do primeiro gol com a camisa do Vasco. E olha a coincidência, porque eu vou para o Vasco da Gama para servir o Romário. E o meu primeiro gol no Vasco, o Romário que cruzou a bola. Uma coisa de doido isso.
E também uma outra coincidência, porque eu fiz o primeiro gol no Vasco contra o América Mineiro, que foi o clube que me revelou, um jogo contra o América em São Januário. Então, assim, são as coincidências do futebol. É verdade. Você falou do Romário, como é que era a convivência com ele? A convivência com o Romário, bom, eu tinha convivência com o Romário mesmo, só dentro de São Januário, nada mais, né? Ele tinha a vida dele, fora de São Januário, fora do Vasco, eu tinha a minha. De vez em quando encontrava em algum lugar, mas nada mais do que isso, alguns eventos. É, o Romário era um cara que ele queria fazer gol, ele queria fazer história dentro do Vasco da Gama, ele queria títulos, ele se preparava para aquilo aqueles recordes que ele sempre quis bater, essas coisas todas. E ele se preparava muito bem, tudo que tinha que fazer para se preparar, ele sabia da idade que tinha, de como ele tinha que se preservar aqui e ali, o que tinha, os cuidados que ele tinha que tomar. Então, tudo que eu fiz foi ajudar a fazer isso acontecer. Então, dentro de São Januário, nas partidas, a minha convivência, hotel, viagens, poxa, era show de bola. Não tive nenhum problema, nunca tive nenhum problema com o Romário, nunca, nada, nada, nada. Sabia do meu lugar, sabia quem era o Romário e quem eu era para poder me colocar realmente no. Jamais me colocar no mesmo patamar que ele, porque não tem como. É outro nível. Foi o maior e melhor parceiro que você teve na sua carreira? Eu acho De que você ataque, teve. sim. De ataque. De Você jogou ataque, com vários. não tem dúvida que eu joguei com grandes jogadores, né, grandes atacantes, e em todos os clubes que eu estive, o centroavante foi artilheiro. Né, e é o que eu disse, a minha ideia sempre foi fazer o artilheiro, não ser artilheiro. Agora, dentro da área, não tem igual, não joguei com ninguém igual. Embora eu vi o Careca, o grande Careca, jogar e admirava o Careca jogar, mas o Romário foi extraordinário. Dentro da área não tinha ninguém. E outra figura emblemática no Vasco da Gama era Eurico Miranda. Sim, ele era o presidente, então tudo passava pelo presidente, tudo passa pelo presidente. Ele é o presidente, mas era um presidente assis, o presidente que ia no clube, que acompanhava tudo, que acompanhava treino, entendeu? Lógico, sendo presidente, tinha uma personalidade muito forte, entendeu? Então, às vezes extrapolava, sim, extrapolava. Muitas vezes a gente não concordava com certas atitudes, né? Do Eurico, mas ele era o presidente do Vasco, merecia o respeito devido de todos, entendeu? E todos o respeitavam. É, e no momento em que acertava, acertava, cometia erros, como o fato, por exemplo, da demissão do Oswaldo de Oliveira, entendeu? Também a gente opinava, né? Errou feio, e do mesmo modo que errou feio em ter tirado o Oswaldo e poderia custar muito caro, entendeu? Logo em seguida ele acerta trazendo o Joel Santana, entendeu? Então, assim, é, que você vê do Eurico, para o clube ele foi um grande presidente, né? Lógico, da maneira, usava muitas coisas erradas, sim, mas eu nunca tive problema com ele. Nunca tive. É, algumas coisas não gostava, não achava algumas maneiras de lidar extra clube uma maneira correta de, de lidar, mas convivência é assim. Você tem que saber conviver com quem faz as coisas certas, que faz coisa errada, que fala o que você gosta, que fala o que você não gosta.
E você tem que saber conviver da melhor forma possível. Essa situação, você destacou a situação do Oswaldo de Oliveira, né, a demissão dele, vésperas da final do programa da Copa de Vão reverter a situação? Como é que... Bom, para mim, primeiro que para mim a demissão do Oswaldo foi uma briga de ego muito grande. Por parte do Eurico, não por parte do Oswaldo, que o Oswaldo, a humildade dele é muito grande, né? Nunca mudou, até hoje é assim. Foi um choque para todos nós do grupo, entendeu? Eu ainda estava no vestiário quando recebi a notícia, sem acreditar, até pelo simples fato de a gente estar numa semifinal, ia prejudicar muito o grupo. Ele tinha o grupo na mão, o grupo gostava muito do Oswaldo, entendeu? O grupo jogava em função daquilo que o Oswaldo nos passava, ele jogava brilhante. Então foi um risco muito grande do Eurico, muito grande. Baqueou o grupo, muito. Você chegava, você via no rosto de cada um aquele momento de tensão. E agora, entendeu? Como é que nós vamos fazer? O que, que vai ser feito? E já tem jogo daqui a 3 dias. E aí chega o Papai Joel. Papai Joel chega já quebrando toda essa apreensão que estava o grupo, entendeu? E assim, realmente foi extraordinário a chegada do Joel, sabe? Porque você notava como a mudança, como o clima mudou, né, dos jogadores de uma hora para outra. Aquele momento que isso estava em tensão, de preocupação, ele substituiu. Papai Joel é essa pessoa irreverente, e isso dele, essa maneira de ser dele, é que deu vida novamente ao nosso grupo. O grupo, verdade. Bom, Vasco classificado para a final contra o São Caetano, mas também, como você destacou no início da nossa conversa, uma maratona, né, de competições, calendário maluco. E hoje aqui se reclama muito do calendário do futebol brasileiro. Em 2000 era bem complicado, muitos jogos. Porque o Vasco tinha também a decisão da Copa Mercosul. E não dá para deixar de recordar aquela grande virada em cima do Palmeiras, né? Se você lembra daquelas finais da Copa Mercosul contra o Verdão. Então, você sabe que foi um jogo assim espetacular, um jogo maravilhoso, um jogo que as duas equipes protagonizaram uma virada histórica de final de competição. E o Palmeiras, ele entra em campo com uma vontade enorme. O Vasco não jogou mal, nós não jogamos mal. Nós entramos que o Palmeiras, taticamente, ele superou a gente. E a velocidade de jogo que o Palmeiras implantou naquele primeiro tempo também superou a gente. E os gols foram acontecendo assim que nos deixou atônicos, preocupados. Mas e não foi só o 3-0, além do ter 3-0, foi o chocolate que o Palmeiras deu. Nesses dois quesitos de velocidade de jogo e de tática. Mas independente disso, nós tivemos a nossa chance e nós lutamos também. Mas é que o Palmeiras, nesse momento, estava realmente um pouco acima da gente. No vestiário, não houve muita fala tática ou técnica ou alguma coisa. Não, porque, poxa,
dar dura em quem? Se eu olhava para o meu lado direito, estava o Romário. Eu olhava para o lado esquerdo, estava o Júnior Baiano. Eu vou dar dura em quem, pelo amor de Deus? Ficar caladinho, baixar a cabeça. Mas o Joel deu as suas palavras, o Eurico Miranda também entrou com as palavras dele. Houve uma mudança tática à entrada do Viola. Ela foi muito importante, mas o fundamental do segundo tempo foi o momento de subir para o campo, onde todos nós ali, reunidos, fomos unânimes em uma preocupação. Não era uma virada, mas era minimizar aquela situação. O que nós poderíamos, o que eu poderia fazer, o que o Romário poderia fazer por mim, o que eu poderia fazer pelo Júnior Baiano, o que o Júnior Baiano poderia fazer pelo Viola, pelo Juninho Paulo, enfim, todos unidos com um objetivo, minimizar aquela situação. E eu acho que esse momento foi o momento em que todos nós baixamos a guarda do ego de grandes títulos, de grandes jogadores, de seleção brasileira, isso e aquilo, e entrar para o campo para poder não passar uma vergonha maior. Entendeu? E tentar reverter alguma coisa. Nisso, a equipe subiu a sua competitividade, subiu a intensidade. E com a técnica que nós tínhamos, com aquele jogo bonito que a gente tinha, aliado a esse algo mais, superamos o Palmeiras. E nessa superação, veja bem que com um jogador a menos, porque o Júnior Baiano ainda foi expulso, nós conseguimos não só empatar o jogo, como virar o jogo. Então, eu me lembro muito bem de todos esses momentos e enumero esse momento da subida para o campo como um momento crucial para que o Vasco realmente pudesse, cada um de nós, ser grande novamente. Ser realmente aquilo que estávamos mostrando no Campeonato Brasileiro. Foi exatamente esse momento. É um jogo histórico mesmo, a final da Copa Mercosul. Aí vem a final do Campeonato Brasileiro, a surpresa São Caetano. Na época, o que vocês conheciam daquele time São Caetano, que veio lá dos módulos verde, branco, foi passando, até chegar à grande final. O que vocês conheciam daquele São Caetano, treinado pelo Jair Pisserni? Então, o sonhava o São Caetano. Como jogava, por exemplo, o Claudeci, como jogava o Ademar, como batia na bola, já sabia que ele era um grande jogador, um grande batedor de falta, que você não podia fazer falta perto, de longe ele já acertava, de perto então poderia ser fatal. Então a gente já conhecia os jogadores, do Magrão, né, o próprio Magrão, o lateral esquerdo, se não me engano, esqueci o nome dele, César, esqueci. Enfim, eram grandes jogadores. Tanto que depois desse campeonato, 4 jogadores foram integrar o grupo do Palmeiras. Então, o São Caetano poderia ter sido surpresa para muitos por nome, mas já vinha mostrando dentro de campo que não era surpresa. Era uma realidade. E fomos para os jogos contra o São Caetano, sabendo de tudo isso. Mas jogamos contra uma grande equipe, colocamos o nosso ritmo de jogo. A final foi um jogo em que nós fomos realmente muito melhores, muito acima, e por isso o placar e por isso o título. Né? Um campeonato conturbado, né? E acaba se terminando também um pouco conturbado, mas nós, jogadores, independente da forma como foi o campeonato, independente de quantos jogos tinha que fazer, a gente queria o título e fomos em busca dele e o conquistamos. E tem que valorizar muito isso. E o decisivo que seria em São Januário é aquela tragédia, né? Do Alambrado, que caiu aí, deixando alguns feridos, né? Naquela superlotação em São Januário. Como é que foi isso para vocês? Eu não digo uma tragédia, eu digo um acidente. Entendeu? Erros aconteceram, sim. Estava superlotado, sim. Aconteceu o alambrado cair, mas diante do alambrado cair,
A única lesão que teve foi uma fratura de um garoto na sua perna. Nada mais do que isso. Todas as outras coisas foi um show da Rede Globo de televisão que queria acabar com o jogo. Tudo as outras coisas, a quantidade de helicóptero que desceu, a quantidade de ambulância que entrou, do mesmo jeito que entrou, saiu, sem ninguém, apenas com um torcedor. Você via eles pedindo para poder o torcedor cair, à medida que a câmera ia focando em alguém, pedia para poder cair, para poder. A ideia da Rede Globo de televisão era terminar com o jogo, porque já estava. Bom, isso foi dito, inclusive, pelo próprio Eurico Miranda, que a ideia era que acabasse o jogo para não mexer na grade de programação da Rede Globo de televisão. Envolveu-se até o governador do estado. Então, assim, foi um show de horror da emissora que era detentora do campeonato e que não poderia acabar diferente o campeonato. Dessa forma, por exemplo, esse jogo. Enfim, mais importante é que as coisas aconteceram depois. Aconteceu o terceiro jogo e o Vasco da Gama foi muito bem, mesmo tirando parte de nossas férias. Passamos Natal e Réveillon treinando. E olha que eu estou falando de jogadores de seleção Copa do Mundo, campeão mundial, pô. Campeão mundial. Todos nós se unimos em prol desse objetivo, que era mais uma competição, que era o título do Campeonato Brasileiro. Queríamos isso e aconteceu. É verdade. Bom, até vendo uma olhada, mas eu vou te perguntar a importância dessa conquista na sua carreira. Sim, foi um sonho de qualquer criança da minha época, você jogar no Maracanã e ser campeão no Maracanã. E eu tive esse privilégio, esse momento na minha carreira, vestindo a camisa do Vasco, ser campeão no Maracanã, campeão brasileiro e ao lado de um grande jogador que eu sonhava em jogar do lado, que era o Romário, né? Fora você estar do lado daqueles que você viu sendo campeão mundial, Jorginho, Júnior Baiano, e você está ao lado de Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, então foi realização de sonho, realização de um sonho. Verdade. Faltou alguma coisa na área do Euler como jogador? Na carreira? Como jogador? Sim. Eu estive perto, bem próximo da convocação para a Copa do Mundo de 2002, né? E também seria um título mundial. E acabou que eu não fui convocado. O meu nome não estava, né? Fui convocado para o último amistoso, antes da convocação final, e meu nome não estava na lista final. Uma decepção para mim muito grande. Momento triste, mas que nada como um dia após o outro para você superar tudo isso. Faz parte do futebol. Curti a seleção, todos os treinadores que ali eu passei, a começar com a primeira convocação do Candinho, o próprio Leão, depois o Filipão, que me convocou até o final, né? Então, curti todos os momentos dentro da seleção, mas realmente faltou essa Copa do Mundo. Maravilha. Eu até fiquei curioso, falar um pouquinho mais desse time que você está treinando, o Safor, né? Essa experiência como treinador aí, como é que funciona esse clube na Espanha? Por que foi parar na Espanha? Sim, eu vim para a Espanha em 2018. Na verdade, eu vim porque o meu filho fez uma avaliação num clube e passou, só que ele era de menor. E aqui na Espanha, a legislação não permitiria um atleta de menor jogar sem a presença dos pais. Tutor legal
do jovem, né, do adolescente. E então eu tive que vir para cá junto com a minha esposa, né? Também tenho uma filha que faz ginástica rítmica, a Eduarda, e ela já vinha muito tempo aqui para a Espanha para poder fazer pré-temporadas, né? E então juntou o útil com o agradável, fizemos as malas e viemos todos para a Espanha, né? E estando aqui, eu comecei a ver a possibilidade de poder ter o grande curso que todo treinador gostaria de ter, essa licença da UEFA, né? E então eu me ingressei aí aos estudos, fiz minhas inscrições nos cursos e hoje, graças a Deus, já finalizo todos os cursos, a UEFA B, a UEFA A e agora terminando a UEFA Pro. E como técnico do Safor Clube de Futebol, que é um clube onde um brasileiro montou um clube novo, vai estar na sua 4ª temporada, e ele recruta muitos atletas do Brasil, a maioria dos atletas esmagadora é jogadores brasileiros, da qual o interesse maior, né, além das competições, além de chegar a uma 3ª divisão, competição nacional aqui da Espanha, é revelar jogadores brasileiros para os clubes aqui na Espanha. O trabalho é feito aqui de uma maneira muito profissional, né, e aqui recebe os atletas e aqui a gente forma uma equipe. Estamos aí na regional e buscando aí não só a revelação de atletas, como também o acesso do clube à 3ª divisão. Maravilha. Qual o nome do filho e a posição dele? O meu filho chama Gabriel, ele era lateral esquerdo. Eu digo era porque ele resolveu parar. Ele parou de jogar, agora está trabalhando, estudando, que é uma nova área na sua vida. Estamos apoiando, claro, né? Não vamos deixar de apoiar jamais. Mas em o tempo que ele esteve aqui, ele foi feliz, foi contente, está no Brasil novamente, agora estudando. E quando poderemos ver o Euler no Brasil, treinando, trabalhando, enfim? Então, eu ainda não tenho uma definição do meu futuro. Eu tenho contrato aqui até final de maio do próximo ano, que é o final da temporada, e ainda não tenho uma definição se volto para o Brasil, se não volto. A verdade é que o futebol no Brasil me dá uma tristeza muito grande. Tenho uma esperança de que isso venha a melhorar, né? Eu tenho uma esperança de que, a partir do momento em que o futebol brasileiro sair da Rede Globo de televisão, eu tenho certeza que algumas coisas podem começar a melhorar. Eu vejo que essa emissora atrapalhou muito o nosso futebol, entendeu? A CBF nunca mandou no futebol brasileiro, sempre foi regido pela Rede Globo, né? E isso vinha atrapalhando vem atrapalhando muito o nosso futebol. Então eu tenho esperança que algumas coisas vão mudar, né? Que algumas coisas na CBF também venham a mudar. Nós não podemos ter uma entidade como a CBF e não ter um comandante, né? A maneira de conduzir está errada e eu tenho esperança, fé que isso venha a mudar, mas por enquanto eu não tenho nenhuma previsão de volta, de retorno. Maravilha. Euler, já encerrando o nosso bate-papo, lhe agradecendo aí por atender o nosso canal, nesse especial Campeonato Brasileiro, Copa João Avelange 2000. Eu sempre encerro a conversa, a entrevista com o convidado, escalando o time campeão e ele definir esse time em uma frase. Vou fazer essa brincadeira com você, pode ser? Time mágico. Eu vou escalar o time, peraí. Elton, Clebson, Divângelo, Baiano, Jorginho Paulista, Nasa, Jorginho, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, Euler e Romário. Ainda tinha Viola, Mauro Galvão, Nossa Senhora. Defina esse time, esse grupo em uma frase. Técnicos, os técnicos, Oswaldo de Oliveira e João Santana.
Se eu fosse definir esse grupo aí, um grupo, não só o time, mas um grupo mágico, espetacular. Nossa, que prazer ter jogado nesse clube, nessa época e nesse time. Maravilha. Conversamos com o Euler, o filho do vento, campeão brasileiro em 2000 com o Vasco da Gama. Euler, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal. Valeu, Elias. Um grande abraço. Deus abençoe vocês, ao seu canal, que tudo corra bem, que seja um sucesso e que Deus abençoe não só você e todos os seus ouvintes também. Grande abraço, Mestre. Muito obrigado, hein? Valeu. Saudações. Tem confiança, quer dizer, daí passa a confiança. Euler botou na frente, passou pelo Kleber, bateu! Gol! É do Vasco da Gama! Euler! Euler faz o segundo do Vasco.